Ei, gente, bem-vindo então à nossa sessão 2 da nossa matéria de estilo de vida, semana 4. Bom, então se a gente for olhar o que a gente já conversou sobre na sessão 1, a gente falou sobre viver encontrando os planos de Deus para a sua vida, entendendo os planos da humanidade. A gente falou como você pode encontrar esses planos e a gente vai falar um pouco mais agora sobre viver com um propósito. Ou seja, a gente vai falar agora da parte mais prática. A gente ainda vai para uma parte ainda mais prática nessa sessão 2, sobre quando a gente vai conversar sobre como a gente estabelece esses objetivos pessoais, de onde eles vêm, como que eles nos ajudam a viver uma vida com propósito. E a gente vai falar também de gerenciamento de tempo e recurso. E eu queria começar falar sobre vivendo com propósito. Eu queria ler essa frase do Viktor Frankl, que é um pesquisador judeu que viveu nos campos de concentração. E ele fez toda uma pesquisa sobre as escolhas das pessoas naquele campo. E essa frase é muito linda e eu vou ler ela com vocês. Vamos lá. Nós que vivíamos em campos de concentração podemos lembrar os homens que atravessaram as cabanas, confortando os outros, entregando seu último pedaço de pão. Eles podem ter sido poucos em número, mas oferecem provas suficientes de que tudo pode ser retirado de um homem. Mas uma coisa é a última das liberdades humanas: escolher a atitude de alguém em um determinado conjunto de circunstâncias, escolher o próprio caminho. E nessa liberdade espiritual, que não pode ser roubada, faz a vida ser significativa e cheia de propósito. Eu amo esse texto, porque a gente percebe que quando a gente entende o nosso plano, o plano de Deus para a nossa vida, quando a gente entende que a gente foi chamado para viver como Jesus, que é muito mais sobre quem a gente é, sobre ser, sobre o nosso caráter, do que sobre o que a gente faz ou as atividades que a gente é envolvido, do que o nosso trabalho em si, a gente entende que quando a gente sabe disso, não interessa o que aconteça com a gente pode se encontrar numa das piores circunstâncias da vida, como essa de um campo de concentração. Mas ainda assim, a gente pode e vai escolher viver uma vida mais parecida com Jesus, por causa de quem a gente realmente é. Porque a gente entendeu aquilo que Deus nos chamou para viver. Quando a gente vive com propósito, a gente vive uma vida focada no propósito dado por Deus. A gente vai desenvolver os nossos objetivos alinhados com essa vontade de Deus. E a gente vai gerenciar o nosso tempo para estimular a nossa busca a Deus. Então a gente vai aprender um pouco sobre esses 3 pontos nessa nossa sessão. Vocês estão percebendo que a gente já está bem no topo da pirâmide, né? Mas vamos lá. Sobre estabelecer objetivos. Estabelecer objetivos vai ajudar a nos mover em direção ao destino que Deus ordenou para nós. Eu gosto muito, quando a gente fala de propósito, de usar a analogia do GPS. Quando a gente entra num carro e primeira coisa que o GPS ele vai nos pedir é qual o destino que a gente está, qual o destino que a gente vai, para onde você está indo. E esse qual o destino é muito qual é o plano e o propósito de Deus para minha vida. O plano e o propósito de Deus para minha vida é esse destino, é parecer com Jesus, é restaurar, é ser parte da restauração de toda a humanidade num relacionamento com Deus e consigo mesmo e com a criação, com a natureza. Mas
tá, esse destino é o propósito de Deus. Mas sabe quando o GPS fala a 500 metros, vire à direita? Acertei a direita, gente, porque eu tenho uma dificuldade de acertar a direita e esquerda. Ou na rotatória, pegue a terceira saída. Esses pequenos, vamos dizer assim, esses pequenos pontos de direcionamento, a gente pode entender como serem os objetivos. Os nossos objetivos, então, eles vão o quê? Eles vão apontar para a direção do nosso propósito. Então, quando a gente pensa nisso, é legal a gente entender essa analogia como um todo. Porque se eu erro o objetivo, se o GPS pede para eu entrar na direita e eu viro para a esquerda, não tem problema. Porque como eu sei para onde eu estou indo, como eu sei qual é o meu destino, a gente vai recalcular a rota e estabelecer objetivos que vai nos levar até ali. De novo, vamos ter graça com nós mesmos. Vamos entender que, porque eu sei qual é o meu propósito, amanhã eu já tenho que estar cumprindo ele completamente. Não, é uma jornada, é uma caminhada. Bom, mas voltando a estabelecer objetivos. Eu gosto muito da história de Paulo na Bíblia. Em Atos, a gente consegue ver de forma muito clara um pouco de quais eram os objetivos de Paulo antes dele ter um encontro com Jesus e quais se tornaram os objetivos de Paulo quando ele se encontrou com Jesus. Então vamos dar uma olhada em Atos 9, versículos 1 e 2, que fala um pouco, que mostra um pouco sobre essa história de Paulo, que antes de se encontrar com Jesus, chamava Saulo. E fala assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrassem ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Eu destaquei aqui os objetivos de Paulo, mas antes da gente falar desses objetivos, só para vocês entenderem, né? O caminho são as pessoas que decidiram seguir a Jesus, tá? Esse caminho, pertencessem ao caminho. E é muito claro você perceber o objetivo de Paulo aqui, o propósito de Paulo aqui, que é proteger o judaísmo desse caminho. Os objetivos dele, então, a gente destacou, tá aqui, olha. Caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Ou seja, o propósito de vida de Saulo, que ele entendia como seu propósito de vida, é defender o judaísmo. E os objetivos disso desenrolar, ou como chegar a esse fim, neste caso, prender os homens e mulheres que seguissem o caminho de Jesus. Mas Paulo, ele tem um encontro com Jesus transformador a caminho dessas sinagogas de Damasco. E a gente vai dar uma olhada agora, depois desse encontro com Jesus e toda a transformação que ele viveu, qual que passa a ser o propósito de vida de Paulo e quais começam a ser os seus objetivos. E a gente vai ver lá em Filipenses 3, 10 ao 14, que Paulo fala assim: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial
de Deus em Cristo Jesus. Esse texto é maravilhoso, é um texto muito rico, né? Desse texto a gente consegue aprender muitas coisas, né, que Paulo ensina pra gente. Mas eu queria pontuar aqui nessa parte de propósito, de estabelecer objetivos. Como que a gente vê a mudança de entendimento de Paulo, né? O propósito dele, né? A gente começa a observar quando ele fala no versículo 12, ele fala, olha, para aí, ele fala no 11, alcançar a ressurreição dentre os mortos. No 12, para isso eu também fui alcançado por Jesus, né? E aí ele fala no 14, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a ideia de propósito de Paulo mudou completamente. Ele não está mais falando sobre proteger uma religião, uma cultura. Ele está falando sobre alcançar um prêmio celestial de Deus em Cristo Jesus, sobre ele ter sido alcançado por Jesus e agora para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, a visão dele de plano de vida mudou completamente. Mas aí a gente vê que quando o plano de vida, a visão de plano de vida, de propósito de Paulo muda também os objetivos. E aí eu destaquei alguns objetivos aqui que Paulo fala. Ele fala, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Ou seja, um dos meus objetivos para alcançar essa ressurreição, para alcançar essa vida que Jesus tem para mim, é conhecer a Jesus. É conhecer o poder dessa ressurreição, é participar, o meu objetivo é participar dos sofrimentos de Jesus e me tornar como Ele, né? E lá no verso 14 ele fala, eu prossigo para o alvo, ou seja, esses meus objetivos vão me levar para prosseguir para esse alvo, que é ser como Jesus, que é, como ele fala, né, de ganhar o prêmio desse chamado celestial que Jesus deu para ele. Então, por que a gente vai estabelecer os objetivos, Sarinha? A gente vai estabelecer os objetivos porque esses objetivos eles vão nos apontar em direção daquele plano e do propósito que Deus tem para nós, né? Por que a gente vai fazer isso? Porque esses objetivos eles vão deixar muito claro para a gente quais são realmente as coisas que a gente precisa estar se ocupando e quais são as coisas que não necessariamente a gente precisa se preocupar. A gente vai começar a ser mais intencional nas nossas escolhas, a gente começa a ser mais intencional com o nosso tempo e o nosso recurso. Tá, mas o que eu preciso para poder estabelecer esses objetivos? A primeira coisa, a gente precisa conhecer o nosso propósito. Não adianta, eu já falei isso várias vezes aqui, mas eu vou repetir mais uma vez. Não adianta eu desenvolver, estabelecer inúmeros objetivos para a minha vida se eu não souber para onde eu estou indo. Então, eu preciso saber para que Deus me chamou, qual o propósito de Deus para a minha vida. E a partir daí, eu vou estabelecer objetivos que vão me levar a esse caminho. A outra coisa, a gente vai ter dentro do estabelecer desses objetivos, diversos objetivos. E a gente vai precisar identificar e priorizar quais desses objetivos realmente são importantes e quais não são tão importantes assim. E principalmente, a gente precisa entender que os nossos objetivos, eles são sujeitos a mudar. E isso é muito importante.
esse entendimento nos faz viver uma vida na graça de Deus, uma vida sem muita pressão sobre a gente mesmo, sabe? Porque quando eu entendo que, olha, Deus, esse é o propósito que o Senhor tem para mim. E esse é o objetivo que eu tô colocando dentro desse propósito. Mas, peraí, eu vou seguir aqui. Mas se não for esse objetivo, Deus vai me mostrar. E a gente vai mudar esse objetivo, né? Provérbios fala que o homem, ele planeja em seu coração, mas Deus direciona os passos. Provérbios fala que o homem, ele tem o plano no seu coração, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então, Deus nos criou com planejamento, com visão, com desenvolvimento para chegar em algum propósito, né? No propósito que Ele tem para a gente. Mas a gente precisa entender que a gente pode ter objetivos que talvez não vão estar totalmente alinhados com o que a gente crê que é o propósito de Deus para a nossa vida. E tá tudo bem, o GPS vai recalcular e a gente vai continuar caminhando, porque o importante é continuar caminhando com Jesus, se tornando como Ele, muito mais do que acertar aquele objetivo ou não. Bom, a gente também precisa confiar nas habilidades de Deus e não na nossa quando a gente conquista esses objetivos. Então, você conquistou um objetivo, é muito fácil você se ludibriar, talvez com a sua conquista, e esquecer da fidelidade de Deus, esquecer das coisas que Deus te ensinou naquele caminho. E às vezes esse ludibriar, ele faz a gente perder o foco, que é o nosso propósito. E quando a gente deixa esses objetivos e essas conquistas nos ludibriarem, a gente perde o sentido para onde a gente está indo. E se a gente deixar isso acontecer, a gente acaba começando a caminhar numa direção que não é aquela que Deus colocou no nosso coração em primeiro lugar. A gente precisa apresentar os nossos planos e os nossos objetivos para Deus. O que isso quer dizer? Que a gente vai planejar sim, mas como a gente sabe que o propósito que Deus tem para a gente, que é o plano de Deus para nós, não seria muito melhor a gente fazer isso junto com Deus, ao invés da gente fazer isso só a gente, sozinho? E a gente precisa buscar o aconselhamento de pessoas. Ou seja, quem são as pessoas que você tem na sua vida hoje? Que você busca para se aconselhar, que você escuta aquilo que a pessoa tem para dizer, que você permite. Quem são as vozes que você permite falar na sua vida? Porque existem vozes que talvez não sejam interessantes se você permitir escutá-las. Mas existem vozes que são muito importantes ouvi-las. Sara, ore, pede a Deus, se você não tem amigos, se você não tem pessoas que falam hoje na sua jornada, que falam com você, que vão chamar sua atenção quando você cometer algum erro, procure a Deus, busque a Deus para encontrar essas pessoas. Porque isso é muito importante, porque nós não fomos chamados para viver sozinhos e para alcançar o propósito que Deus tem para nós sozinhos. E a outra chave importante, né, para estabelecer esses objetivos, esses nossos objetivos, eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Eles precisam ter ganhos divinos, ganhos eternos, e não só ganhos para nós mesmos. Eles precisam focar em conhecer a Deus e fazer Deus ser conhecido, né? E eu vou falar um pouco agora, de uma forma bem prática, sobre esses objetivos, que a gente vai usar uma metodologia que fala de objetivos SMART. E cada letrinha dessa palavra significa uma coisa. Bom, o S ele fala sobre a gente definir objetivos que vão ser específicos e vão ser guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, eu não vou só definir um objetivo porque esse objetivo é legal ter esse objetivo na vida. Não, eu vou buscar Deus.
para isso, para colocar isso diante de Deus. Eu vou mensurar, esse objetivo ele precisa ser mensurável. Ou seja, como é que vai ser? Quando eu sei que esse objetivo foi alcançado? Esse objetivo, em quanto tempo, né? Ele precisa ser alcançável no sentido de não só saber quanto tempo leva para eu alcançá-lo, que é o mensurável, mas eu entender que não é um objetivo impossível de ser alcançado. Não é um objetivo que não tem como eu alcançá-lo, né? E outra coisa, esse objetivo ele precisa ser relevante. Qual a importância desse objetivo no meu propósito de vida, naquilo que Deus me chamou para viver? E por fim, ele precisa estar estruturado dentro de um tempo. Eu vou dar um exemplo rápido sobre um objetivo SMART, que eu vou estar dando exemplos da minha vida, porque eu acho mais fácil exemplificar. Mas, por exemplo, há 2 anos e meio atrás, eu decidi que eu precisava desenvolver mais conhecimentos técnicos, tanto administrativos quanto financeiros, para poder fazer com que aquilo que estava nas minhas mãos, que foi confiado nas minhas mãos, pudesse avançar, pudesse crescer e eu pudesse fazer da melhor forma possível. Então, eu comecei a buscar um objetivo dentro disso e encontrei, vou fazer uma pós, e eu vou estudar, eu vou procurar melhorar isso. E exatamente foi isso que aconteceu. Eu defini essa pós, ela tinha um período específico então ela tinha um tempo estruturável, ela era mensurável, eu saberia quando eu teria formado dessa pós ou não. Ela é alcançável, ela não era uma pós que era impossível de eu fazer. Não, ela era de 15 em 15 dias, então dava para conciliar com meus horários. E era algo relevante, no sentido que realmente ia abençoar, ia trazer relevância para aquilo que me foi confiado. Então, essa pós, por exemplo, ela cumpre todas essas características do SMART. Ela foi guiada pelo Espírito, porque eu orei bastante. Ela era mensurável, alcançável, relevante e com tempo estruturado. Stephen Covey, ele fala que a maioria de nós gasta muito tempo com o que é urgente e não gasta tempo suficiente com o que é importante. A gente vai falar agora sobre gerenciar o nosso tempo e os nossos recursos. E isso aqui é muito importante, porque o tempo, ele passa. Isso é uma coisa que é muito verdade nas nossas vidas. E a Bíblia fala sobre várias coisas sobre o tempo. A Bíblia fala em Eclesiastes 3:1 que tudo tem um tempo determinado por Deus. Ela fala que a vida sim é passageira em Salmos. A Bíblia fala que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. É muito importante a gente entender essas verdades do tempo. E a Bíblia fala também que a gente precisa redimir o tempo. O que isso quer dizer? Esse redimir, trazer essa redenção para o tempo, é na verdade a gente conseguir utilizar esse tempo da melhor forma possível para aquilo para o qual o propósito que a gente foi chamado. A Bíblia fala que Jesus é o Senhor do tempo. E Gordon MacDonald, no livro dele, põe a sua vida em ordem, né? Quer dizer, põe em ordem no seu mundo. Ele identifica 3 elementos do tempo de Jesus. E eu acho super interessante usar Jesus como exemplo, porque a gente quer ser parecido com ele, não é? Primeira coisa, Jesus ele entendia claramente a sua missão e o seu propósito. É muito claro quando você ouve a história de uma mulher que ela busca Jesus pedindo uma cura para sua filha, e Jesus fala, olha, eu vim para os judeus. O que ele está querendo dizer? Olha, o meu propósito está focado aqui. Esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Não é
esse outro povo. A minha morte vai ser para todos eles, mas o meu propósito é esse. E Jesus, ele entendia os limites dele. Ele dormiu, a Bíblia fala que ele dormiu, ele descansou, ele sabia quando parar, quando continuar, quando descansar à noite. Jesus, ele reserva tempo para treinar os seus discípulos. Você vê momentos de Jesus na multidão, momentos de Jesus com os seus discípulos somente, né? Ou seja, Jesus, ele sabia aproveitar todo esse tempo que ele tinha de uma forma muito, muito bem estruturada e redimida. Ele sabia qual era a sua missão e qual era o seu propósito. Ele sabia os seus limites. Quando Marta chega para Jesus e fala, se você tivesse vindo, quando ele fica sabendo da morte de Lázaro, que Lázaro estava doente, ele não larga tudo e vai lá cuidar de Lázaro. Por quê? Porque ele entendia o tempo das coisas. Ele sabia qual era o propósito dele, ele sabia que existia um propósito maior naquilo ali. Dentro disso, né, você fala, Sara, eu preciso gerenciar meu tempo, sim, e eu preciso gerenciar meu recurso também. E um dos recursos que a gente tem é o trabalho, né? John Stott, ele fala que o trabalho é o consumo de energia braçal, mental ou ambos, a serviço dos outros, que traz realização ao trabalhador, benefício à comunidade e glória a Deus. E por que eu estou falando sobre o trabalho em si? É muito fácil a gente ouvir sobre o propósito de Deus, os planos de Deus na nossa vida e o nosso chamado, e a gente achar que, cara, é sobre isso, então eu tenho que largar tudo e trabalhar só na igreja. Não é só sobre isso. Deus tem um chamado para você aonde você está hoje. Qual é a sua esfera de influência? Nem todos nós temos que trabalhar para a igreja, no sentido de ser contratados pela igreja, mas nós temos um chamado para ser desenvolvido aonde a gente está. Seja se você é um advogado, se você é um engenheiro, se você é um artista, se você é um professor, Deus colocou isso no seu coração, Deus colocou esse dom no seu coração e Ele quer desenvolver o seu chamado aonde você está. Porque a beleza da igreja é que ela não é uma coisa única que só tem aquele foco, que é uma reta só e todo mundo tem que seguir aquilo. Não, a beleza da igreja, a beleza de Jesus, do propósito de Deus para nós é que Ele é ilimitado e Ele é diferente para você e Ele é diferente para mim. Então, onde você está hoje? Eu queria terminar deixando essa pergunta. Aonde você está hoje? Como você vê o desenvolver do propósito de Deus na sua vida, no seu trabalho? Qual é a glória que você está dando a Deus com o seu trabalho? Qual é o benefício à comunidade que o seu trabalho tem gerado? E eu queria terminar com isso, e só para a gente encerrar, esse é um resuminho de tudo que a gente tratou hoje. Então a gente começou falando sobre os planos de Deus para a humanidade na sessão 1 e a gente foi construindo, entendendo que o propósito de Deus para nós é bom, que a razão dele nos chamar é para que a gente seja como Jesus e não necessariamente que a gente faça tarefas, que o nosso propósito está ligado com a igreja, que junto com a igreja eu encontro o meu propósito e também na igreja, como igreja, eu ajudo outras pessoas a encontrarem o propósito delas. Que existem diversas formas que a gente pode encontrar o nosso propósito com Deus. E que isso vai sempre passar pela nossa busca com Deus e observar características que nós temos naturais em nós. E depois de encontrar isso, a gente vai sempre estabelecer objetivos para que a gente possa ser intencional e também intencional com os nossos recursos e com o nosso tempo. Muito obrigada e um grande abraço.